A Grande Barreira de Corais é o maior e mais complexo sistema de recife de corais do planeta. E habitado pelas criaturas mais estranhas. A vida selvagem dos quatro cantos do Pacífico depende desse lugar. Predadores e presas travam uma luta pela sobrevivência. Mas com a chegada do verão, o foco muda da sobrevivência para a reprodução. Em grande escala, de majestoso a mortal. A vida no Recife está em constante mudança. Vida na Barreira de Corais. Final da primavera no norte de Queensland. A temperatura está subindo. A umidade nas montanhas costeiras deu início à vida na vegetação rasteira. No mar, uma confluência perfeita de temperatura, marés e correntes estão prestes a desencadear o maior espetáculo marinho do ano. Forças poderosas da natureza estão preparando o Recife para a reprodução. Quatro dias após a lua cheia de novembro, bilhões de organismos minúsculos sincronizam seus sistemas reprodutores. Corais, no raio de milhares de quilômetros, ajustam seus relógios biológicos de acordo com o ciclo lunar. Um aumento gradual na temperatura do oceano amadurece óvulos e espermatozoides. As correntes lentas das marés mortas são um sinal para os corais de que a época é segura para a reprodução. Pode acontecer a qualquer momento ao longo da próxima semana. O único jeito de saber é estando na água. Quers VTS, aqui é Tussa 6, a caminho do Recife Sexton. Sessão de mergulho noturno, meia-noite. Cheque tudo aí, equipamento seguro. Esses mergulhadores vieram dos quatro cantos do mundo para ficar no centro da ação. O instrutor de mergulho Perry Corwell não perderia isso por nada. Ele mergulha na região há mais de 20 anos. O mergulho noturno é de longe o meu favorito. E hoje, com a desova dos corais, será mais do que especial. Ainda encontro coisas novas toda vez. E quanto mais se sabe, mais se vê. Mas o oceano guarda muito bem o seu segredo. E é preciso ter sorte para ser. A melhor parte é a emoção de estar mergulhando. É uma sensação incrível. Demais, cara! Vamos lá. Muito bem. Uou! Os sinais reveladores da desova só aparecem de 10 a 15 minutos antes do evento. Quando pacotinhos de óvulos e espermatozoides se tornam visíveis próximos à boca dos pólipos de corais. Em seguida, acontece o clímax coletivo. A tensão sexual de 1 bilhão de criaturas marinhas está sendo liberada.
Você vê todas aquelas bolinhas minúsculas dentro do animal. As bolinhas emergem lentamente. E podemos vê-las girando. Eles sobem pela coluna d'água como bolhas de champanhe, flutuando para a superfície. Algumas espécies de corais produzem óvulos e espermatozoides, mas não podem se autofecundar. A sincronia com os outros corais ao redor precisa ser perfeita. Espermatozoides microscópicos se contorcem na água em busca às cegas pelos óvulos. Alguns vão se emparelhar, fertilizar e se desenvolver em pequenas larvas de corais. É simplesmente incrível ver tudo isso acontecer numa única noite. É como se estivesse nevando na água, só que a neve cai para cima em vez de cair para baixo. E com a tranquilidade do mergulho noturno, observar aquele pequeno círculo de luz é como ter uma vista particular deste evento incrível. Corais dioicos também liberam nuvens nebulosas. As fêmeas produzem um fluido leitoso de óvulos microscópicos. Enquanto os machos liberam uma névoa mais fina de espermatozoides. A maré abaixa e tudo é arrastado para longe do Recife. Larvinhas microscópicas se aventuram nos mares desertos, a quilômetros de onde nasceram, e vão parar num Recife distante. Outras criaturas também escolhem esta noite para desovar. No fundo do mar, sexo grupal é sexo seguro. Esses organismos ficam protegidos se reproduzindo em massa. Predadores de pequeno porte perdem o apetite. Ao nascer do sol, um rastro de óvulos e espermatozoides fica à deriva nas correntes oceânicas. E colore. O óvulo fertilizado se desenvolve. O bebê coral está pronto para se fixar e criar sua própria colônia. Mas a desova é só parte do ciclo de vida de um recife de coral. Na morte, ondas e correntes moem os corais até virarem areia, dando origem a pequenas ilhas conhecidas como ilhotas. No extremo sul do Recife estão as ilhotas do grupo Capricórnio Bunker. Uma equipe de guardas florestais e voluntários, liderados pelo Dr. Grant Henderson, estão no noroeste da ilha para contar alguns de seus convidados sazonais. É um lugar espetacular para se trabalhar. Essas ilhotas são muito raras. Muitas localizadas no extremo norte quase não possuem vegetação. O ecossistema daqui é muito rico. Encontramos casuarinas à margem das ilhotas, até extraordinárias florestas de pisônia. Em termos de ilha, de todas as áreas da Grande Barreira de Corais, essa possui uma das maiores riquezas naturais. É lindo, mas o trabalho aqui é pesado. É muito quente, muito úmido, e assim que você se afasta da praia, não é só biquínis e martinis. Temos que rolar na terra, enfiar o braço em tocas. Somos bicados pelas aves e elas defecam na gente. A ilha, durante o inverno, abriga a maior população reprodutora de 2 espécies de aves marinhas.
a pardela do Pacífico e o 30 réis preto, que forrageiam pelo Pacífico e vêm aqui durante o verão para reproduzir. Como as populações de aves marinhas estão diminuindo muito rápido, queremos ter uma noção do que está acontecendo com as populações daqui. Bom, o próximo está a 50 metros da trilha, a 300 ou a 400 metros daqui, então um pouco longe. Hoje a equipe está em campo para contar as pardelas do Pacífico, também conhecidas como pássaros carneiro. Mas o solo da floresta é como um favo de mel, com milhares de ninhos subterrâneos. Eles usam raquetes de neve para não correrem o risco de esmagar os ninhos enquanto andam. Está vendo algum ovo ou alguma coisa? Não, só abaixa um pouquinho mais. Isso, agora vai para a esquerda. Olha aí, um dos pais e um ovo. O casal se reveza para tomar conta do ovo. Ele está muito no fundo. Eu preciso sentir... Ele está de mau humor. Esse será dos grandes. Cada ave passa 2 semanas cuidando do ovo. E 2 semanas se alimentando no mar. As pardelas do Pacífico têm esse nome, pois têm o hábito de planar logo acima da superfície do oceano, seguindo o contorno das ondas, tocando a água com a ponta das asas. Você está numa ilha intocada, cercada por uma migração de vida selvagem de proporções quase bíblicas. O trabalho é pesado, mas você tem a oportunidade de trabalhar em um dos lugares mais bonitos, se não o mais bonito do mundo. Toda noite, logo após o pôr do sol, milhares de pardelas do Pacífico retornam à ilha. De alguma forma, cada ave encontra seu caminho de volta pela floresta densa, até o parceiro que o aguarda ansiosamente. O casal fica junto para o resto da vida, mas raramente passa algum tempo juntos. Eles se encontram rapidamente quando trocam um turno para cuidar dos ovos. É incrível pensar que ele ou ela vai ficar sentado ali por até 2 semanas esperando o parceiro voltar e assumir a tarefa de incubar os ovos. Imagina como deve ser chato e tedioso ficar sentado no fundo de um buraco. Seria como, sei lá, ficar sentado por 2 semanas esperando o marido ou a esposa voltar. Não é à toa que eles ficam animados com a volta do parceiro. Ei, calma. As florestas de Pisônia nessas ilhas são um refúgio vital para essas aves. Em muitos lugares ao redor do mundo, o habitat de reprodução delas está sendo destruído pela interferência humana. E aqui temos um ecossistema extraordinariamente intacto e único, para onde esses animais podem voltar todo ano para se reproduzir e criar seus filhotes. E é nosso dever assegurar que essas ilhas... Na temporada de acasalamento, os peixes também entram no clima. Clasper. Ele infla ao absorver a água do mar e libera. O que aprendemos estudando os peixes em cativeiro é que suas vidas são muito mais complexas do que seus rostos inexpressivos mostram. Principalmente a vida sexual dos peixes. Ao contrário dos corais e das gangues de tubarões, os peixes palhaço têm uma relação estritamente monogâmica. Se a fêmea morrer, o macho muda de sexo ao invés de sair à procura de outra fêmea. Acredita-se que essa estranha habilidade de mudar de sexo seja um mecanismo de sobrevivência. Alguns peixes o fazem quando perdem seus parceiros. Outros mudam de sexo em uma certa idade. E algumas espécies mudam de gênero inúmeras vezes ao longo da vida. Este é o Wally, um peixe Napoleão que adora perambular pela plataforma dos turistas e posar para fotos. Ele tem uma personalidade forte que deixa uma impressão duradoura. Mas o Wally nem sempre foi macho. Ela mudou de gênero quando a região precisou de uma cara nova na cidade. Os peixes Napoleão se reproduzem à distância,
Como Ollie não precisa de um pênis, a mudança de sexo só exigiu que seus órgãos sexuais internos se transformassem e passassem a produzir óvulos em vez de espermatozoides. Toda essa transformação foi desencadeada pela ausência de solteirões disponíveis na área. Moral da história: o mar nem sempre está cheio de peixes. Longe do mar de corais, Tim Bennett está preparando o seu rebreather para um mergulho profundo em busca de espécies raras de peixes. Seu equipamento especializado permite que ele desça aproximadamente 70 metros no abismo. Mas a essa profundidade, seu corpo e sua mente serão testados. E a vida dele vai depender desse equipamento. É preciso se certificar de que está tudo funcionando corretamente e que a unidade está operando perfeitamente. Se você cometer um erro com o rebreather, você não vai conseguir escapar. A possibilidade de uma fatalidade é muito maior do que num sistema comum de mergulho. Conforme ele desce, as cores desaparecem gradualmente. O vermelho é o primeiro a sumir, desaparecendo a apenas 6 metros de profundidade. O alaranjado e o amarelo desaparecem com 20 metros, restando apenas uma imensidão azul. A 70 metros de profundidade, o mundo é uma paisagem misteriosa, quase uma escuridão perpétua. É um trabalho arriscado. O rebreather recicla constantemente a respiração de Tim, mas ele não pode se acomodar. A essa profundidade, Tim também pode sofrer de uma condição chamada de narcose por nitrogênio. O aumento da pressão nos gases que ele respira causa um efeito de intoxicação que pode levar a erros fatais. Ele precisa manter a concentração e voltar para águas rasas. Ele levará cerca de 1h30 para subir com segurança, parando em intervalos de profundidade para remover lentamente o nitrogênio acumulado nos tecidos e, assim, evitar uma doença por descompressão mortal. Próximo à costa, no fundo da Lagoa Rasa, encontramos outro ecossistema vital. Leitos de algas marinhas são encontrados ao longo dos 1.931 metros de litoral da Barreira de Corais. Um local onde uma série de animais se reproduz, vive e se alimenta. Incluindo essa criatura incrível. Os dugongos chegam a pesar 420 quilos e vivem até 73 anos. Eles desempenham um papel fundamental na manutenção do ambiente, arando o fundo do mar enquanto pastam. Eles já foram comuns em toda a região do Indo-Pacífico. A Austrália possui o maior número desses gentis herbívoros e a Grande Barreira de Corais representa a melhor chance de sobrevivência da espécie. Uma das maiores manadas do Recife é encontrada ao redor da ilha de Hinchbrook, na terra de Russell Butler. Em 1990, eu vi as pessoas dizendo que o número de dugongos estava diminuindo, que estavam ameaçados de extinção. E eu pensava, por quê? Aí eu descobri que eles estavam ficando presos nas redes que eram lançadas na região e estavam se afogando. Aí eu pensei, talvez devêssemos proibi-las. Fizemos.
Junto a uma série de agências governamentais, Russell conseguiu mudar as regras que regem a pesca com redes na região e ajudou a criar um grupo de guardas florestais indígenas para proteger o local. A mortalidade pelas redes diminuiu, mas o objetivo deles era ainda maior, tentar salvar a espécie. Equilíbrio aí. Tá vendo um ali? Onde? Bem ali. Ah, ok. Lá vai ele, ó. Posso lançar a âncora? Ali. Povos indígenas que habitam o litoral caçam dugongos desde sempre. Mas antes da chegada dos motores de popa, os números capturados deviam ser menores do que os de hoje. Ele já passou. Comíamos dugongos também. Mas acho que não precisamos matar e comer esses animais, porque temos muitos outros alimentos. Percas gigantes, caranguejos, mexilhões. Temos muita comida aqui, então você tem opções. E quando você tem opções, significa que o seu país é rico. Não caçamos tartarugas nem dugongos aqui, e eles voltam mais abundantes. Muitas coisas boas acontecem quando estamos no nosso país e cuidamos dele. Russell é o proprietário tradicional na área de Rint Brook e guardião das histórias do Tempo dos Sonhos. Uma dessas histórias é sobre a última elevação do nível do mar, há 8.000 anos, quando o Recife que conhecemos hoje estava se formando. Sou caçula de 8 filhos. Fui criado pela minha avó porque a minha mãe morreu quando eu era pequeno. Ela me ensinou tudo sobre a nossa terra e como os anciões vieram lá de cima, da barreira de corais, em Gulã. Era lá que nós morávamos, onde está a grande plataforma continental. O saltador do lado e o mogugueira, que é o caranguejo, quando as últimas pessoas deixaram Gulã, eles vieram para cá nadando porque todo o continente estava sendo inundado pela mudança dos mares. Todos que estavam em terra começaram a acenar e dizer: por aqui, por aqui. Nós estamos aqui. Era o caranguejo acenando. Então os Ibi, que somos nós, vieram nadando e se sentaram na lama com eles. E agora eles vivem juntos no mangue. O mangue de Rint Brook, na terra de Russell, é um dos maiores da barreira de corais. Esses sistemas de marés agem como um enorme filtro natural, capturando grande parte dos sedimentos e nutrientes antes deles irem para o mar. É um ambiente rico e produtivo, mas não é o lugar ideal para as pessoas se divertirem. Lama, crocodilos e uma infinidade de insetos picadores tornam o lugar um pouco inóspito para os seres humanos. Mas recifes saudáveis precisam de mangues saudáveis. Mark Reid, autoridade do Parque Marinho da Grande Barreira de Corais, está verificando a saúde do sistema. Quem quiser assumir o trabalho de comercializar os mangues precisa ser precisa ser muito bom, porque eles não são hospitaleiros como os seres humanos. Os flebotomíneos são de enlouquecer. Acho que até o Shrek ficaria irritado com os flebotomíneos e com os mosquitos. Mas não podemos descartá-los. Temos que pensar que os mangues são os pulmões da Grande Barreira de Corais. Eles oferecem um habitat incrível para uma variedade de espécies. Para começar, eles funcionam como um berçário para muitos peixinhos. É uma proteção para eles. Muitos deles vêm até o mangue, se alimentam e, quando crescem, voltam para o lugar de onde vieram.
Mas encontramos muitos outros animais aqui. As tartarugas verdes vêm aqui e se alimentam da vegetação. Os crocodilos vêm aqui. Todas as aves vêm aqui para descansar e se alimentar. Temos raposas voadoras. É uma comunidade cheia de vida. Sempre que venho a estes lugares, eu quase fico hipnotizado, entendeu? É tanta paz. É como vários outros lugares na Grande Barreira de Corais. Se você parar para ver e enxergar o que está ao seu redor, não tem como não se sentir maravilhado com tudo isso. Quando a primavera vai dando lugar ao verão, as coisas esquentam nos mangues e nos rios. Crocodilos de água salgada começam a fazer ninhos. Os machos ficam extremamente agressivos e territoriais. As fêmeas guardam os ninhos, esperando seus pequenos dinossauros eclodirem. As zonas costeiras e úmidas sempre foram reduto para esses predadores. Mas muita coisa mudou para eles no último século. A indústria da cana-de-açúcar está se expandindo rapidamente ao longo da costa de Barreira de Corais. Muitas florestas costeiras e zonas úmidas foram desmatadas para dar lugar à agricultura. E nessa época do ano, quando a chuva é abundante, fertilizantes e camadas soltas do solo escoam das fazendas para o mar. A consequência mais devastadora do escoamento dos fertilizantes foi a proliferação dessas criaturas. O Acanthester plenca, ou estrela do mar coroa de espinhos. É uma espécie nativa do Indo-Pacífico que se alimenta dos corais. Seus espinhos são venenosos e, como exterminadores aquáticos, quando cortados em pedaços, estes dão origem a novas estrelas do mar. Além disso, cada fêmea chega a produzir 60 milhões de óvulos por ano. Quando atingem proporções epidêmicas, é isso que elas deixam para trás. Os guardas florestais de Queensland estão constantemente monitorando a população dessas estrelas. Elas são responsáveis por 40% da perda de corais nas últimas décadas. O excesso de nutrientes na água propaga as larvas da estrela, levando a um crescimento desenfreado dessas criaturas. Olhando esta haste, ainda temos cerca de 10 trechos para cobrir? Ainda está lá? Ser arrastado o dia inteiro como isca de tubarão. Os caras na água estão gravando tudo isso. Além de contar as coroas de espinho e ver onde elas estão, estamos registrando as espécies predominantes de corais. Cobrimos cerca de 1.500 quilômetros de Recife, então é um dos maiores conjuntos de dados desse tipo no mundo. Agora sabemos a composição básica desse coral e podemos ir onde ocorrerá a proliferação, porque é desse tipo de coral que as coroas de espinho vão se alimentar. Esses caras conseguem percorrer até 85 milhas náuticas de uma vez. Ele deve estar subindo. Maravilha. Lá está ele. Dá pra saber quando ele está se arrastando no fundo. Piadas à parte, a última pesquisa acabou de revelar resultados alarmantes. Um número alto de estrelas do mar coroa de espinhos no setor norte.
foram registradas 4 proliferações destrutivas nos últimos 50 anos. O resultado pode indicar o início de outra. Coroa de espinhos. A proliferação parece ter início no norte. Então, gerações sucessivas de animais desovam e a proliferação segue para o sul com a ajuda das correntes. Pode levar até 12 anos para uma proliferação sair da ilha de Lizard, no norte, e alcançar o extremo sul da Grande Barreira de Corais. Por onde passam, elas deixam rastro de destruição. Na estação de pesquisa da ilha Lizard, o professor Morgan Pratchett e sua equipe estão trabalhando para tentar conter essa última proliferação. O estrago está bem avançado. Então, a cobertura de corais a essa altura é menos de 10% e em relação ao número de coroas de espinho, deve haver uns 200 por hectare. Mas ainda é suficiente para causar danos ao Recife. Não existe nada igual. Uma das primeiras soluções que as pessoas encontraram para esse problema foi cortá-las em pedaços. Nós achávamos que era uma lenda que quando se cortava uma estrela do mar ao meio, você ficaria com 2. Mas quando as cortamos em 3 ou 4 pedaços nos tanques para ver quantas conseguiriam sobreviver, todas pareciam bem saudáveis. Ele trabalha com essas criaturas há 20 anos e sua equipe acabou de fazer uma descoberta que poderia ajudar a virar o jogo contra as coroas de espinhos. Nosso objetivo era criar um método de injeção única que injetaríamos uma vez e elas morreriam. Então desenvolvemos um produto feito com bile bovina e bile desidratada retirada de vacas após o abate. Tentamos injetar na extremidade superior do braço e injetamos várias vezes. 3, 2, 1... O método já está sendo testado em campo para erradicar as coroas de espinhos e os primeiros resultados são surpreendentes. O método de injeção de bile é pelo menos 10 vezes mais eficiente do que os métodos anteriores. Agora temos os meios para controlar essas criaturas, revolucionando nossa habilidade de proteger os recifes ao redor do mundo. Praticamente todas as estrelas do mar vão morrer em 24 horas. Se começarmos o controle bem cedo e conseguirmos isolar onde as estrelas do mar começam a se proliferar, acho que é perfeitamente possível que consigamos controlar a proliferação das estrelas utilizando o método da injeção. Enquanto os cientistas lutam para conter a proliferação no norte, uma migração épica está acontecendo no extremo sul dos recifes. O proprietário do resort, Peter Gash, está a caminho. Ele é dono de um eco-resort na ilha de Lady Elliot, um ponto de arraias manta. O que me emociona sobre a vida selvagem é que ela está melhorando. A ilha de Lady Elliot era um sítio de mineração. Ela ficou exposta por mais de 100 anos. Ninguém ligava para este lugar. E um jovem sobrevoou a região de avião, alguém como eu, construiu uma pista de pouso, um pequeno resort turístico e plantou árvores. Ele recuperou isso e nós continuamos essa tradição. Agora, a Lady Elliot é uma área verde linda. O turismo traz energia e entusiasmo e atrai as pessoas para cá ansiosas para aprender sobre ela e se apaixonar, porque só se apaixonando por alguma coisa que você consegue realmente protegê-la. O resort também apoia as pesquisas no Recife. Olá, tudo bem? Como estamos? A doutora Cat Townsend é a responsável pelo projeto Manta. Ela está rastreando esses graciosos gigantes do oceano. A Lady Elliot é considerada o centro do universo das arraias manta, particularmente porque ela fica muito próxima da plataforma continental. Então, é a primeira ilha de corais no início do extremo sul da Grande Barreira. E a água rica em nutrientes passa direto pela ilha. Então, os animais vêm aqui para se alimentar e a presença deles é constante nessa região.
Hoje ela vai instalar um sistema de vigilância submarino. Um equipamento de escuta será posicionado próximo à carcaça desse navio naufragado. A equipe do Projeto Manta colocou marcadores acústicos em vários animais do estudo. Eles emitem um bip ultrassônico que é gravado pelos receptores. Atualmente temos 6 estações de escutas espalhadas pela ilha de Lady Elliot. E toda vez que o animal se encontra num raio de 500 metros de uma dessas estações de escuta, ela registra a passagem do animal. Uma das maravilhas de trabalhar com as arraias manta é que, ao contrário de muitos animais selvagens, elas são muito curiosas. Elas vêm na sua direção, ficam acima da sua cabeça e chegam tão perto que dá para ver seus olhos. As estações de escuta fornecem informações sobre o deslocamento diário e as viagens de longa distância feitas por esses animais. As arraias mantas são animais enormes que ficam vagando pelo oceano. Elas percorrem até 700 quilômetros de norte a sul. Suspeitamos que esses animais vivam em torno de 60 a 80 anos, o mesmo tempo de vida de uma baleia ou um elefante. É uma espécie que vive bastante. As estações de escuta instaladas por Cat não registram apenas as arraias manta. Qualquer um que esteja com o marcador acústico é registrado pelo sistema de vigilância submarino. Tubarões cabeça chata e tubarões brancos já foram registrados pelo nosso sistema, mas originalmente eles foram marcados em Sydney ou em Vitória. Além de escutar os animais marcados, a equipe mantém um registro fotográfico de todas as arraias manta que encontram. Em terra firme, Cat e sua equipe revisam as imagens coletadas para achar um correspondente no banco de dados. Vamos ver o que temos. Elas têm um padrão muito distinto de pontos e manchas na parte inferior, e esse padrão é único para cada indivíduo. Podemos pedir para alguém que esteja mergulhando ficar embaixo do animal e tirar a foto. Com uma única foto, podemos obter muitas informações. Podemos obter muitas Que foto informações. perfeita. Ela está Ficou indo em muito direção à bom câmera. mesmo, muito Tá bom. Essa é a Scorpio. É uma fêmea que vemos com bastante frequência, na verdade. Ah, isso é mesmo. Olha isso. Isso São as mesmas mesmo. manchas. Para entender os movimentos desses animais, Cat também desenvolveu um projeto de ciência cidadã em larga escala. Mergulhadores de todo o mundo podem carregar as fotos do ventre das arraias manta na página do Projeto Manta no Facebook com a data e a localização. Atualmente existem quase 1000 mantas compartilhando suas viagens na página do Facebook. Tivemos uma pessoa que esteve aqui em Lady Elliot em 1985, que nos enviou uma foto da Taurus, e nós vimos a Taurus outro dia. Então ela tem, o quê? 39? Com essa equipe enorme de pessoas contribuindo para o estudo, nós ganhamos muito mais do que se estivéssemos trabalhando sozinhos. Com o verão intenso, a atmosfera fica carregada. Tempestades oceânicas se tornam mais frequentes e intensas. No noroeste da ilha, o Dr. Graham Hanson e seus voluntários estão chegando ao final da pesquisa com as aves marinhas. Foi uma noite dura para nós, mas muito mais para os 30 réis pretos. Provavelmente, centenas caíram dos ninhos. Se olharem em volta, os que estão nos ninhos mais baixos devem estar bem, mas os que estavam nos ninhos mais altos foram os primeiros a cair. Ai, olha só, coitadinho, ele está muito estressado. Nem sempre conseguimos devolvê-los na mesma árvore porque não tem como saber. Então deixamos eles no alto e fora do chão para que tenham uma chance. A floresta da Pisônia é um habitat essencial para estas aves. Mas elas também derrubam algo letal no solo da floresta.
Aqui temos um exemplo horrível do que acontece na ilha. Um filhote de 30 réis preto, coberto dessas rebarbas pegajosas e aderentes. São as sementes das pisônias. É assim que milhares de 30 réis pretos morrem. Há um outro lado da história. Os corpos vão se decompor, enriquecendo o solo e permitindo que as árvores se desenvolvam. E elas são um habitat de reprodução vital para os 30 réis pretos. As aves dependem da ilha, mas a própria ilha depende totalmente das aves. A pesquisa desse ano chegou ao fim. E embora o número de pardelas do Pacífico tenha diminuído, o de 30 réis preto parece estar estável. A Grande Barreira de Corais é tão diversa do extremo norte ao sul que temos que proteger a região como um todo para garantir que toda a diversidade e a funcionalidade do Recife persista. Mas seria uma grande vergonha ver um ganho a curto prazo ou por uma questão de gastar pouco para protegê-la. Isso não está, de forma alguma, além de nossa capacidade. O local tem um valor muito além do econômico e reduzi-lo a isso é perder o foco. Acho que é, enfim, um lugar incrível, literalmente um lugar incrível de se estar.